Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Flamengo. Para você que não é inscrito, já se inscreva no canal, já deixa aquele likezão, ativa o sininho de notificação, pessoal. Vamos pro vídeo. Tem polêmica. Gente, cadê o lenço? Diz que é pra mim? Cadê teu lenço? Ué, Choro mas... rubro-negro não chora. Zero choro. É, né? Da rubro-negro chorando. Preocupação Ele. com o produto do futebol brasileiro. Ah, tá bom. Ah, não? Agora é isso, né, Ah, não? ô Flávio Muda Vinicius? um pouco. Preocupação Não. com o produto do Você futebol. reclamar da arbitragem e acusar de manipulação são coisas diferentes. É? Bem diferente. E quando você fala que o outro falando tá manipulando você? Não. Mas isso é uma opinião. Isso é uma opinião de papo todo doido, mundo. né? Aí, Isso não é uma opinião só da diretoria do Flamengo. ah, é? É, ué. E você acha que muita gente também não acha Tanto é que o Felipe Melo, durante o jogo, gritou pro árbitro. Então, O Texo tá certo. sabe o que acontece? Quando o Textor fala, e aí foi fim de campeonato, todo mundo... Eu quando olhava o pessoal falando dele, debochando dele, eu pensava assim, gente, a gente tá vivendo um futebol que não sou eu, que eu não vivo, porque parecia que tava tudo ótimo e uma pessoa falou um negócio absurdo, né? Um negócio... E aí, quando eu falei, basta começar a primeira rodada, que a gente vai ver os outros reclamar também, porque o erro é pra todo mundo. Todo mundo. E o negócio tá difícil. O Flamengo ficou no empate com o Bragantino em mais um jogo recheado de polêmica. Cadê? O Flamengo até começou a partida assustando em chutes de Pedro. E aí veio a primeira polêmica da noite. Luan Cândido recebeu cartão vermelho após carrinho em De La Cruz. Só que depois da revisão do VAR, a expulsão foi anulada. Após cobrança de escanteio, Pedro Henrique cabeceou para abrir o placar, 1-0. O rubro-negro melhorou no segundo tempo e foi em busca do empate. Bruno Henrique chutou de longe e Cleiton fez a defesa. O lance seguiu e por pouco o gol não saiu. De La Cruz avançou livre no meio-campo, invadiu a área e mandou no travessão. A resposta do Massa Bruta veio com Eric Ramírez, que arriscou de longe e também mandou no travessão. Cleiton salvou de novo em cabeçada de Bruno Henrique. Mas nada pôde fazer quando o camisa 27 recebeu dentro da área e mandou para o fundo da rede. E já no finzinho, mais uma polêmica. Luiz Araújo foi derrubado por Vitinho na área e o árbitro não foi chamado pelo VAR. Final, Bragantino 1, Flamengo também 1. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Boa tarde, Flávio Vinicius, Vene Casagrande. Boa O negócio tarde, já começa boa quente tarde. por aqui, hashtag SBT Esportivo. Pode colocar aí a sua opinião no nosso Twitter. Se tem polêmica de arbitragem, claro que tem nossa princesa da arbitragem do SBT, que é a Nadine Bastos, por aqui. Eu quero que a Nadine comente e na volta a gente vai falar sobre esses possíveis erros no jogo contra o Flamengo e Bragantino. Cadê? O Flamengo reclamou muito de um possível pênalti que não teria sido marcado no Luiz Araújo. O árbitro em campo, Paulo Zanovelli, entendeu como contato normal de jogo e o VAR não recomendou a revisão do lance. Mas, na minha opinião, o pênalti deveria ter sido marcado, pois o Vitinho ele puxa o braço do Luiz Araújo dentro da grande área, a bola estava em jogo e esse contato tem um impacto na ação do atacante, acaba derrubando o atacante do Flamengo. Muito bem, aí a gente tem uma fala do Bruno Henrique dizendo não tem critério, porque o Léo Pereira fez um pênalti, né, contra o Atlético Goianiense, a primeira rodada. Parecido, do Léo foi um choque mais explícito, vamos dizer assim, não chega até pra lá, porque né? a câmera Deu um pegou, empurrão, né? mas esse como tá mais distante fica mais difícil de ver. Mas na minha opinião, isso aqui é um pênalti. Mas o que a gente já entendeu, Vene e Flávio, que a falta de critério ela já está estabelecida desde o ano passado. Em relação a esse jogo, Fernandinha, o meu ponto é exatamente esse, a falta de critério. Porque a gente acabou não comentando o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo. Que isso aí poderia ter sido crucial para o resultado da partida. Sim. O jogador recebeu o cartão vermelho e depois, após a análise no vídeo, na imagem, o árbitro voltou atrás alegando que teve falta do De La Cruz no início da jogada. Eu não vou entrar no mérito se foi falta ou não. Cada um vai ter a sua opinião e interpretação.
O meu grande ponto em relação a esse jogo é o seguinte: se chamou o árbitro para analisar o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, por que o árbitro não foi chamado para analisar o lance do Luiz Araújo aos 44 do segundo tempo? É totalmente falta de critério. E aí eu entro no ponto que a diretoria do Flamengo está certa em reclamar. Novamente o Flamengo foi prejudicado. E a diretoria mencionou, e nós vamos falar aqui, no jogo contra o Botafogo, por exemplo, 2 lances era para o Botafogo, entre aspas, ter sido punido. No lance do cartão amarelo para o jogador que colocou a máscara, porque está na regra, tem que receber amarelo. Beleza. E o lance do segundo gol, que foi falta no Fabrício Bruno, que também poderia ter chamado o lance do VAR. E nesse jogo, nitidamente o Flamengo foi prejudicado. Porque se o jogador tivesse sido expulso do Red Bull Bragantino, obviamente o resultado poderia ter sido outro. Estamos falando também de um lance aos 44 do segundo tempo, que seria um pênalti para o Flamengo. Ah, vai converter ou não vai? A gente não sabe. Mas grande chance do jogador do Flamengo converter o pênalti e aí o Flamengo conseguir a virada aos 44 do segundo tempo. Sim, o Flamengo foi prejudicado. Quer dizer que é só o Flamengo que é prejudicado? Não, a arbitragem brasileira, e eu repito o que eu falei aqui, é você entrar no jogo e torcer para não errar contra você. Porque isso. Eles vão errar. É isso. A questão é o seguinte... Esse é o ponto. Onde eu quero chegar? Quem não chora, não mama. Tá certo, a diretoria do Flamengo tem que reclamar, tá todo mundo reclamando. A gente viu no ano passado a diretoria do Palmeiras reclamando, o auxiliar técnico do Abel Ferreira dizendo que tem até sistema, todo mundo reclama. Por que a diretoria do Flamengo não pode reclamar? Tá certo reclamar. O Flamengo foi prejudicado sim, a arbitragem errou contra o Flamengo e assim... Você agora, traz um só ponto para finalizar, importante. a relação do Flamengo com a CBF também tem que melhorar. Porque nos bastidores, internamente, existe uma briga entre 2 dirigentes que acaba atrapalhando o Flamengo nessa relação com a instituição CBF. Cacau Cota, diretor de Relações Externas, e Marcos Braz. Os caras não estão se falando e fica nessa briga para ver quem vai ter a relação com a CBF. E o prejudicado, na minha opinião, é o Flamengo por pura vaidade de 2 dirigentes. Agora, a gente não pode estabelecer se alguém vai ser ou não prejudicado numa relação com a CBF, mas a gente não está nem dizendo que é por isso. Mas isso não deveria acontecer se acontece. O que a gente está dizendo é o seguinte, em relação ao jogo do Botafogo, a falta do Fabrício Bruno ela foi bem parecida com a falta que o Tietchan sofre antes do gol do Bruno Henrique no ano passado, em que o botafoguense reclamou muito, todo mundo falou que era chororô. Pô, mas foi falta no Tietchan. E o árbitro era o mesmo. Então acho que ele usou o critério dele. E nem acho que o Flamengo perdeu por conta desse lance, não. Mas é um lance que, de fato, o Flamengo foi prejudicado. O que a gente percebe é que o cara, que era o Klaus, ele teve aquele critério que ele usou num ano e usou no outro. Bacana. Vamos falar do todo, desse ano principalmente, que é a falta de critério sempre. A gente vê lances que é bola na mão num lugar e no outro não é pênalti, não é pênalti. É o que a gente mais vê por aqui e a gente comentou isso no ano passado. Mas o Vene traz um recorte importante desde o ano passado, que se todo mundo sempre reclamasse e tentasse mudar, o negócio ia ficar legal. Só que as pessoas só choram quando é com elas. O Atlético Goianiense emitiu nota, o Grêmio emitiu nota na primeira rodada. O Atlético Goianiense se sentiu prejudicado num jogo até contra o Flamengo e o Flamengo, obviamente, não falou nada. Mas aí, na hora que ele é prejudicado, ele vai falar. E eu acho, tem que falar. Tem que falar. E não é chororô, não. Quando o seu adversário fala que é chororô, não é chororô, não. Tem que reclamar, porque se não reclamar, quando é que vai mudar? Quando que vai mudar um negócio desse? É erro atrás de erro. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance do Botafogo, Vene Flavinho, em que eles traçam a linha do Damian Soares no braço do jogador e é dito no áudio do VAR, braço do jogador. E braço não é impedimento. É uma coisa, assim, impressionante, sabe? É um erro. E aí a gente começa a rodada assim, Deus, faça com que não erre pro meu time nessa rodada. Amém. Poxa. Não deveria ser assim, uma espécie de levar melhor no grito, ganhar no grito. Agora, se sente o time prejudicado e não fala nada, aí a torcida do Flamengo começa a apertar a diretoria, todo mundo reclama e vocês não vão falar nada. Depois, num jogo desse que tem polêmica, a torcida quer ver aquela postura do dirigente e na entrevista coletiva, tanto que nem foi o Tite, né, que foi lá na coletiva depois do jogo. E aí o dirigente fica naquela situação, olha, se eu não falar nada, eu vou ser cobrado aqui, então tem que jogar um pouco pra galera também. Eu não sei se é coincidência, não tem exatamente esse levantamento, mas a gente pode observar que quando um time reclama muito, reclama, cria aquela polêmica toda, quase sempre nos jogos seguintes há uma boa vontade com esse time que está reclamando.
E aí você abre um precedente de todo mundo reclamar e fica uma coisa chata, né? O futebol fica chato, que a gente fica perdendo tempo falando disso, mostrando os dirigentes reclamando e todo mundo reclama quando se sente prejudicado. Eu nunca vi no futebol, trabalho com isso há 30 anos, chegar um técnico, um dirigente, após um jogo em que o time dele supostamente foi beneficiado e falar: olha, hoje a arbitragem foi muito mal, isso está errado e me beneficiou. Eu gostaria de ver isso, nunca vi na vida. Alguém não poderia ter essa atitude bacana de se achar que foi beneficiado pela arbitragem por causa de um erro e vir a público reclamar. Nunca vai acontecer isso, né? E é isso que o Vene sempre traz. Assim, o ideal seria que todos reclamassem ao mesmo tempo, para tentar resolver o problema. Mas aí você só reclama quando é na sua vez. Aí tem, obviamente, numa rodada, aí tem 5 que se sentem prejudicados, aí emite nota oficial, reclama, fala daqui, fala dali. No jogo seguinte ele não é prejudicado, mas o outro o outro reclama. E a gente passou 2023 inteiro vendo os erros, erro atrás de erro, erro grotesco, falta de critério, que eu acho que isso é o pior, e nada foi resolvido. É pra falar do jogo do Flamengo, Vene Casagrande? Podemos falar. Você gostou Também do Flamengo? Jogo. Eu vou ser sincero, o primeiro tempo eu não gostei, mas o segundo tempo o Flamengo foi bem, inclusive poderia ter conseguido a vitória nos minutos finais. O Flamengo foi bem no segundo tempo, só que no primeiro tempo novamente mostrou os mesmos defeitos. Falta de transição, não tem marcação sob pressão, desorganização tática. Então, eu acho que o Flamengo ainda tem muito a evoluir. As minhas críticas ao Tite vão continuar, mas a gente conseguiu ver no segundo tempo uma melhora muito grande. De fato, o Tite, nas suas substituições, melhorou a equipe. E eu queria levantar uma bola aqui. Muita gente criticou o Tite pela substituição do Igor Jesus ainda no primeiro tempo, dizendo que supostamente queimou o jogador. Eu vou contra essa mão aí. Na minha opinião, não queimou o jogador, não. A gente vive dizendo que tem que acabar com essa cultura de que o treinador não pode fazer substituição no primeiro tempo. Vamos lembrar, o Igor Jesus estava fazendo uma péssima partida. Inclusive, o gol do Red Bull Bragantino foi, entre aspas, culpa dele, falha de marcação dele. Ele já tinha cartão amarelo, estava jogando mal e a qualquer momento poderia levar o segundo cartão amarelo. Qual é o problema do treinador fazer essa substituição? Entendo o jogador ter ficado triste, chateado. A gente até viu o Fabrício Bruno consolando o jogador ali no banco de reservas, mas isso é futebol. No entendimento do Tite, era melhor fazer aquela substituição naquele momento e acho até que demorou, porque o Igor Jesus estava muito mal no jogo mesmo. Então, na minha opinião, eu reclamo do Tite em várias coisas aqui, mas nisso aí não vou reclamar não. Pelo contrário, a gente tem que acabar com essa cultura de que treinador não pode fazer substituição no primeiro tempo. Eu concordo com você, Vene, e às vezes eu fico mesmo, fulano não tá jogando bem, o certo era ele sair, às vezes o cara não tá no bom dia, não vai queimar ninguém, mas ainda tem esse pensamento até da própria maioria na torcida, né? Ó, com o gol do Ratão, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia, esse jogo foi no Newton Santos e perdeu a liderança. Isso foi tudo, pessoal. Para você que não é inscrito no canal e ficou até o fim do vídeo, já se inscreva no canal, já deixa aquele likezão para fortalecer. Muito obrigado, fica com Deus.